Estamos de volta com o Cartão Verde, que hoje recebe aqui no estúdio o ministro Aldo Rebelo. Ministro, antes da gente mexer com o seu coração e falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras, queria conversar com o senhor a respeito desse momento que o futebol brasileiro vive, essa troca no comando da CBF. E pegando o seguinte gancho, o senhor se mostrou simpático à ideia de que o Ronaldo realmente assumisse a confederação. Por quê, ministro? Eu não manifestei assim a intenção do governo e nem do Ministério de interferir no assunto que é privado, que é da CBF. O que eu fiz foi um comentário sobre a qualificação do Ronaldo, não apenas como ex-atleta, experiente, que conheceu tudo no mundo do futebol e que procura também agora ter um papel como gestor de negócios e atividades ligadas ao mundo do futebol. Acho que o Brasil pode ampliar muito a participação do futebol na renda do país, no PIB nacional, se houver um esforço de modernização do futebol, se houver um esforço de democratização da vida dos clubes, das federações, da CBF, regras que permitam transições, renovação. Não falo apenas do futebol, de todas as outras modalidades esportivas também, onde as confederações atuam. Eu acho que se houver esse esforço e essa transição, aumentará a confiança dos investidores, dos patrocinadores. Acho que os clubes terão mais dinheiro para o futebol. Acho que a televisão também terá mais dinheiro para o futebol. E hoje, naturalmente, o Brasil tem essa oportunidade porque tem a Copa do Mundo pela frente e eu defendo que esse esforço seja realizado. E acho que o Ronaldo pode dar uma contribuição nesse caminho. Agora, você acha que o Ministério não tem nenhuma possibilidade de interferência na CBF, de alguma espécie de cobrança? Já que os clubes de futebol já foram pedir refis para o governo, foram pedir ajuda, tem a time mania, você participou de uma CPI, sabe de diversas coisas a respeito do Ricardo Teixeira, que continuou no poder depois, muitos anos, ficou 23 anos, aí vem José Maria Marim com um discurso de continuismo. Você acabou de falar, modernidade, democracia, transição, renovação. Nós não temos isso. O governo, Vitor, tinha, pela lei antiga, a possibilidade de ter uma interferência. Mas essa legislação foi revogada no bojo do chamado fim do entulho autoritário. Como era uma lei que vinha da época dos governos militares, tudo aquilo foi revogado, na crença de que o mercado seria eficiente para disciplinar e para dar ao futebol prosperidade. Então acabou-se com a lei do passe e criou-se aí esse conjunto de normas que dá aos procuradores, proprietários. Eu não sei lá nem como funciona isso hoje em dia. Há quem diga que o agente substituiu o passe só, né, ministro? Pois é. Então eu não sei que melhoria houve exatamente nesse aspecto. O governo não pode interferir. Então, as federações, os clubes, as entidades, cada uma faz o seu estatuto, delibera ali como a sucessão, permite que haja reeleição sucessiva. Eu creio que a lei não deve interferir a ponto de fazer intervenção, de nomear presidente de clube ou dirigente de federação. Mas as regras de funcionamento, eu acho que a lei deveria disciplinar, como tem para a presidência da República. Não reduz nada à democracia o fato de dizer o seguinte: presidente da República é só uma reeleição. O senhor pretende trabalhar nesse sentido, ministro? E aí eu queria... É difícil a gente acreditar numa transformação. Por exemplo, o Vitor citou aqui o fato... O senhor presidiu a CPI da CBF Nike, que virou esse livro aqui que eu tenho na mão, vou pedir para mostrar. Que foi proibido, inclusive, pelo próprio... E qualquer pessoa que... Ainda bem que virou livro, ministro, porque realmente é uma fonte de consulta e esclarece quase tudo que continua acontecendo até hoje. Mas eu peguei aqui o 10º capítulo, que fala sobre a corrupção nas federações. Eu vou pegar aqui só 2 linhas de cada uma das... Aqui, o Espírito Santo não tem contabilidade. Goiás, vírgula, na boca do caixa, falando que a Federação Goiana não tinha enviado os documentos para a CPI. Aí eu viro aqui, Maranhão
Maranhão, vírgula, bingo. De acordo com o presidente da Federação do Maranhão, Carlos Alberto Ferreira, na época os dirigentes não são remunerados, mas ele mesmo sacou cheques destinados à federação para uso próprio e por aí vai. O senhor consegue acreditar que a gente vai ter uma mudança, ministro? Consigo, depois de tudo que o senhor viu? Porque o Brasil tem sido, ao longo da sua construção, exatamente o país onde as mudanças acontecem. Nós passamos por períodos difíceis de democracia, de autoritarismo, recuperamos, melhoramos a vida democrática do país. O Brasil viveu crises econômicas terríveis. Hoje, claro que se não estamos no mar de rosas, pelo menos o país... Com certeza não estamos, né? Não estamos, mas tem equilíbrio econômico. Nós conseguimos viver sem inflação, sem pacotes, conseguimos começar a recuperar a capacidade de crescer. A nossa economia tem credibilidade lá fora. Então, eu acho que essas regras também podem ser mudadas, né? E esse livro, apesar de ter sido proibido pela Justiça, eu quero aqui reafirmar mais uma vez, ele não tem uma inverdade, ele não tem uma calúnia contra ninguém, ele não ofende a honra de ninguém, porque se ofendesse, eu deveria ter sido processado. Eu não fui processado por ninguém por causa desse livro. Embora a gente veja muitas honras se desmancharem nas páginas dele, né, ministro? Eu sei que a proibição obedece a critérios da Justiça, então é a Justiça que responda por isso. Tá certo? O que eu digo é que não há nenhum motivo para esse livro estar proibido. Você acha que o Ricardo Teixeira tinha poder demais? Eu não vou comentar, governadores, viu, Vitor? Principalmente bancada da bola, quando as pessoas saem, se retiram das instituições, das entidades, né? Eu prefiro olhar para a frente, né? Eu prefiro pensar em constituir no Ministério um grupo de trabalho que retome o caminho da modernização, da democratização e da luta contra a elitização do nosso futebol. Eu queria fazer duas perguntas, ministro, já que o Vitor citou no Ricardo Teixeira. Muitas pessoas que se aproximam de mim, às vezes, perguntando sobre futebol, eu costumo brincar com elas dizendo o seguinte: futebol, quanto mais você conhece, mais difícil fica de gostar. E nesse livro aqui, o senhor realmente conhece pormenores assim que muita gente vai viver a vida inteira e não vai saber sobre o Ricardo Teixeira. Em nenhum momento o senhor se desiludiu com o futebol, ministro? De forma nenhuma, pelo contrário. Eu acho o futebol brasileiro uma das mais belas construções da nossa vida social e cultural. Poucas instituições no Brasil foram construídas à margem ou fora do controle do mercado. Hoje o mercado tenta controlar o futebol, com consequências que eu não imagino. A desilusão vem do que se faz com ele, né? Bastidores, também, né? O meandro da coisa, né? Isso, mas isso não é o futebol, tá certo? Isso é uma parte dele. O futebol, a fantasia, a paixão, a graça do futebol, o que gera o entusiasmo das pessoas e do povo pelo futebol, está dentro das quatro linhas. E acho que é isso, principalmente, o que nós precisamos preservar e buscar impedir que o que acontece fora das quatro linhas leve à destruição da graça e da fantasia que reside num jogo com regras tão simples, tão claras e que reproduzem a vida de uma maneira magistral. Agora, e lidando com essa coisa desconfortável, um tanto espinhosa até eu diria, qual será a sua posição? O Jerome Valcke continua sendo interlocutor da FIFA com o governo brasileiro, ministro? O senhor o receberia? Como é que fica essa situação? Eu julgo esse episódio um episódio menor do nosso esforço em realizar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é para nós uma grande oportunidade de demonstrar as virtudes, as qualidades da civilização brasileira, como foi para a África do Sul. Isso significa que se ele ligasse para o senhor e pedisse uma audiência hoje, o senhor o receberia? Eu não creio que haja essa ligação, tá certo? O que tinha que fazer em relação ao secretário-geral da FIFA, nós fizemos, né? E eu acho que esse episódio deve ser considerado um episódio do passado. Respondemos, fizemos a carta, assumimos nossa posição, e agora na visita do presidente da FIFA, nós dissemos que o secretário executivo é um problema da FIFA, ele é secretário executivo da FIFA, não é do Brasil, não é um funcionário do governo brasileiro. E acho que nós devemos nos voltar
para os dois grandes desafios da Copa. Primeiro, mostrar no que nós somos bons. E segundo, superar aquilo que é das nossas deficiências e das nossas insuficiências para realizar um evento desse porte. Ora, na gestão do ex-presidente Lula, do ministro Orlando Silva, Ricardo Teixeira tinha abertura total. Com a Dilma isso acabou. Com você isso acabou. E eu não acredito que a Dilma seja uma pessoa tão informada profundamente a respeito das coisas do futebol, diferentemente de você que é. Queria saber o seu papel nas conversas com a presidente da República para esse afastamento do Ricardo Teixeira, que foi fundamental para que ele renunciasse ao cargo na CBF. Não, nós nunca conversamos sobre a CBF. De onde você acha que veio isso da Dilma? Por que dessa relação, você disse? É. A presidente também nunca me fez nenhum comentário sobre essas relações. O que ela sempre pergunta é sobre o andamento das obras, a organização da atividade de mobilidade urbana em cada cidade, porque são 12 capitais, as obras envolvem o governo federal, prefeituras, governos estaduais, e essa relação eu sempre informei que nós trataríamos com respeito, harmonia, profissionalismo e em busca do objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Realizar a Copa do Mundo, que é um evento sob responsabilidade da FIFA e de um comitê organizador local, a participação do governo, mais nas obras de infraestrutura urbana que nós estamos fazendo e cumprir o nosso papel, sem procurar fazer com que as relações prejudiquem o andamento da preparação da Copa. Não deveria ter alguém do governo no comitê organizador local? Tem gente que pensa dessa forma. Eu não vejo essa necessidade. O que eu acho é que precisa ter uma relação de cooperação, de acompanhamento, mas necessariamente não a pessoa do governo dentro do comitê. Bom, e é que havendo a devida cobrança, pode ser até da maneira que é, ministro. A gente prometeu aqui a sua impressão sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras que é o seu time do coração. O senhor viu o jogo, ministro? Vi pela TV. Eu vou pedir aqui para a gente ilustrar nossa conversa com os gols da partida. Até o olhar muda, é impressionante quando sai da política futebol. Eu queria que o senhor fizesse análise. Por que o Palmeiras deixou escapar essa vitória tão importante? E o Filipão falou disso depois do jogo. E, bom, a gente vai ver o primeiro gol aí marcado pelo Marcos Assunção no primeiro tempo ainda, e depois, na sequência, os dois gols corintianos que saíram no primeiro tempo com uma velocidade fantástica. Em 5 minutos, vamos dizer aí, o Corinthians resolveu essa partida. Como é que o senhor viu esse confronto, ministro? Como um confronto de futebol, onde foi azar do Palmeiras? Imprevisto, eu acho que foi. Por quê? Porque o Palmeiras, no primeiro tempo, ele fez o gol mais improvável, porque a bola ia numa altura, ela ia mais baixa, na linha do goleiro, o goleiro do Corinthians defenderia facilmente a bola do Marcos Assunção. O desvio, ele levou a bola e tirou do goleiro. Os outros dois gols mais prováveis, o Palmeiras perdeu. Nem tão prováveis assim também. Não, o gol do Barcos, ele sozinho, a bola era para ser dominada. Ele resolveu cabecear uma bola que ele achava que estava em impedimento, como se a cabeça substituísse o impedimento. A bola era para ser dominada, ele faria o gol porque estava muito fácil. E o outro gol mais provável do que o que foi feito, o Valdívia perdeu, porque resolveu dar o segundo drible. Não era para driblar o goleiro, era para cobrir o goleiro que já vinha caindo. Ele tirou a bola e perdeu o ângulo. Vamos falar que o senhor conectou o Valdívia. O Valdívia é o ídolo ou é uma decepção? Oi? O Palmeiras gastou muito com o Valdívia. O Valdívia tem o status de ídolo da torcida do Palmeiras. Eu nunca consegui compreender. Porque ídolo, para mim, tem que ser o Ademir da Guia, o Luiz Pereira, o César Sampaio, que é o gerente de futebol. O pessoal que tem uma história de vitórias no Palmeiras. Qual a sua opinião do palmeirense? O Valdívia, sobre o Valdívia foi um jogador-chave no título de 2008. De 2008, sim, né? O Campeonato Paulista. Nós comemoramos todos. O Valdívia empolga o torcedor porque ele participa do espetáculo. Eu acho que ele merece esse status de ídolo, acho que merece. E os jogos entre Corinthians e Palmeiras não tem, ou seja, geralmente aquele que está melhor termina enfrentando mais dificuldade. E o Filipão, ministro, é um técnico do seu gosto, vamos dizer assim? Total. Total? Eu acho que o Filipão nos ajudou nos momentos mais difíceis, quando o elenco estava mais frágil.
era a autoridade do Filipão, aquela sombra entrando em campo. O técnico do outro lado olhava para o nosso time e via o Filipão no banco, e eu acho que isso impunha um respeito muito grande. Filipão tem boa chance de ser treinador do Brasil na Copa do Mundo, até porque o José Maria Marim não é de fazer política batendo de frente com a população, vai no estilo tradicional Paulo Maluf, abraçando as pessoas, com aquela simpatia que a gente não deve ter muita confiança nela, mas é uma simpatia. E se ele tiver que entregar alguém por uma medida populista nesse momento, vai ser o treinador da seleção brasileira. Se o time jogar mal, como eu não vejo perspectiva concreta da equipe jogar bem rapidamente, e temos dois mocinhos... Seria uma boa, ministro? Temos dois mocinhos aí, Muricy Ramalho e Luiz Felipe Scolari, que se chegarem ao comando da seleção brasileira, chegam abraçados pelo povo. Eu acho que o Filipão tem que ficar no Palmeiras, a seleção brasileira. Não dá para emprestar ele um pouquinho, ministro? Não, o Mano está tomando conta, é um técnico bem sucedido, fez excelentes trabalhos no Grêmio, no Corinthians, e está procurando ajustar a seleção brasileira. O Filipão tem ainda um futuro muito importante dentro do Palmeiras. Se tiver que levar alguém, leva o Muricy, é isso? Então, ministro. O Muricy também é um grande técnico. Eu acho que o Filipão está bem no Palmeiras e a seleção está bem com o Mano. É melhor deixar do jeito que está. Eu vou aproveitar aqui que o Vitor lembrou o Ademir da Guia. O ministro do Rebelo não esconde de ninguém que é palmeirense, a gente está vendo aqui, e também não esconde de ninguém que o grande ídolo dele é o Ademir da Guia. Sabendo disso, nós fomos ao nosso arquivo aqui, tem várias pérolas, resgatamos uma delas lá, que mostra o Ademir da Guia num dia inspirado, sem dúvida. Veremos agora um grande momento do esporte. Jorge. Entrada de Ademir, atenção, pinta o gol, Ademir! Sensacional! Um gol com a marca deste gênio mirabolante que é Ademir da Guia. Bom, lá tinha um tal de Figueroa. Boa do Rosemiro, jogada legal. Corre Aragão. Toninho. Estava impedido o Jorge Mendonça e continua. Impedido o Jorge Mendonça. Clamoroso impedimento, gente. Sabe o que é, Walter? Permita-me. Ele não chegou a participar do lance. Já estava na cara do goleiro, Bretas. Bom, perturba e ele poderia marcar o impedimento, mas ele não chegou a participar do lance. Eu já entreguei, acho que pelo menos 50 motorrádios eu já entreguei para você, Ademir. E hoje eu vou deixar que seu pai entregue o motorrádio para você. Domingos. O motorrádio fica na sua mão, seu pai vai falar com você, você vai bater um papo com ele. Ele veio te buscar pro Vasco, mas acho que não vai te levar. Ô, Ademir, eu vou dizer à tua mamãe que você nos deu uma grande alegria na exibição que você demonstrou hoje. Você, pela essa grandiosa emissora, eu devo agradecer e dizer a você que você realmente foi um monstro. Parabéns. E o meu abraço como pai. Muito obrigado. Eu agradeço as suas palavras e para mim é uma satisfação voltar a ganhar um rádio. Eu acho que isso aí é muito importante na carreira do jogador e ainda mais numa carreira assim que está terminando. Muito obrigado. Terminando nada. Isso tem futebol para mais 2 a 3 anos. É isso mesmo, Ademir. Não tem nada de terminar, rapaz. Termina quando Domingos e nós aqui da Tupi. Eu vim buscar você para o Vasco, mas já estou vendo que não dá jeito. Não vou nem falar com o presidente. E você continua no Palmeiras mais 2 ou 3 anos. Futebol você tem. Falou, muito obrigado. Bons tempos, foi hein? bacana aqui ver o sorriso do ministro, velho. Não, e hoje em dia eu vou dar o quê pro jogador? Um iPod? Beleza. E na verdade, trata-se do mesmo jogo. A gente viu ali os gols em cores e depois a conversa do Ademir com o pai dele em preto e branco. Mas é o mesmo jogo, ministro. Eu perguntava, é o Campeonato Paulista, 24 de abril de 77, uma vitória do Palmeiras sobre 3-2. O Ademir faz esses 2 gols e no outro gol do Palmeiras ainda deu passe por Jorge Mendonça. E disse o pai dele também nessa época que o Palmeiras já não era o mesmo de 2 ou 3 anos atrás, mas o Ademir da Guia ainda era. E o Jorge Mendonça não estava impedido naquele gol, não, viu? Não estava impedido, ele não participou da jogada. Não participa da jogada. Eu vi o Ademir jogar, assim, na época do Palmeiras, muito pouco, porque eu ainda estava em Alagoas. Mas vi, em 72, eu era menino ainda, estava no colégio, e fui ver CRB e Palmeiras. 3-1 para o Palmeiras. Eu não tinha camisa do Palmeiras na época. Minha mãe bordou um escudo numa camisa branca
para ir ver o jogo lá no Estádio Rei Pelé. E vi uma grande exibição do Ademir da Guia, o CRB tinha um volante muito bom de marcação, foi o segundo na bola de prata daquele ano, Roberto Menezes, que tentou marcar o Ademir da Guia, mas Posso imaginar a dificuldade que não conseguiu. Estádio Rei Pelé na Pajuçara, deliciosa praia lá de Alagoas. Agora, as camisas eram mais bonitas, hein? Fale para mim. Não, as camisas... Essa comercialização do futebol, as camisas eram mais bonitas. Aliás, as camisas não eram comercializadas. Eu não encontrei, também não procurei, porque não havia a venda de camisas em lojas, e em Maceió muito menos. Então, ou se comprava isso por São Paulo, quando alguém vinha, ou você mandava bordar, ou colar, não, às vezes colava o Comprava-se o escudo. distintivo Sim, muitas comprava vezes, o né? distintivo, tá certo. E na ausência do distintivo, você tentava bordar ali uma... Colava com ferro quente, né? Jogou bola, Exatamente. Vinícius? O senhor jogou bola? Jogou? Joguei. Né? Até Até hoje, que idade? de vez em quando... até hoje na Câmara tem um time de futebol. Nunca mais eu fui, mas às terças-feiras esse time joga. E quem que é o Alguém joga craque? bem Quem lá? que é o craque da Câmara? O Romário, Ah, não, fora o Romário. Não Delei. Não vale. É jogador, não. Não, dos não profissionais. Dos não Quem é que joga profissionais. bola, Bemini? O Aécio jogava um bom futebol. Esse líder do PMDB, o Henrique Eduardo Alves, também é um bom jogador de futebol. Sempre aparecem lá uns atletas com algum E tem algum talento. pior, alguém que bate mais, aquele que você não pode confiar muito na hora de jogar futebol? Tem. O Bolsonaro é zagueiro. É um perigo. Posso imaginar, viu, ministro? Eu diria, vamos fazer aqui o nosso último intervalo e a gente já retoma o papo já com o ministro do Esporte. Cartão Verde volta em instantes.